Excepcionalmente hoje, boa noite. Bem-vindo à nossa leitura do 17º domingo depois de Pentecostes. Bendito seja Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e por todo sempre. Onipotente Deus, que vês todos os corações, conhece todos os desejos e para quem segredo algum está oculto, purifica nossos corações e pensamentos com a inspiração do Teu Espírito Santo, para que te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o teu santo nome por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Confessemos humildemente os nossos pecados a Deus Todo-Poderoso. Onipotente Deus, nosso Pai, reconhecemos e confessamos nossos muitos pecados que temos cometido por pensamentos, palavras, obras e omissões, contra Ti, contra o nosso próximo e contra nós mesmos. Concede-nos verdadeiro arrependimento e, por amor de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perdoa-nos todo o passado e dá-nos a graça de servir com alegria para a honra e glória de Teu nome. Amém. Deus, que é poder e amor, perdoe-nos e livre-nos de nossos pecados, cure-nos e fortaleça no Seu Espírito e eleve-nos à nova vida em Cristo nosso Senhor. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade entre os povos. Nós te louvamos, bendizemos, adoramos, glorificamos e te damos graças por tua grande glória. Ó Deus, ó Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai onipotente, ó Senhor unigênito Filho, Jesus Cristo, ó Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do eterno Pai, que tiras os pecados do mundo, tem misericórdia de nós. Tu que tira os pecados do mundo, recebe a nossa oração. Tu que estás à destra de Deus Pai, tem misericórdia de nós, porque só Tu és santo, só Tu és o Senhor, só Tu, ó Cristo, com o Espírito Santo, és altíssimo na glória de Deus Pai. Amém. Apresentamos agora ao Pai Celeste as nossas intercessões pela Igreja de Teu Filho Jesus Cristo e por todas as criaturas. Senhor, atende nossa prece. Guia, ó Pai, a todos os cristãos no caminho da unidade visível da Igreja, para que haja um só rebanho, um só pastor. Senhor, atende nossa prece. Nós te suplicamos pelos bispos, presbíteros, diáconos e por todo o povo de Deus. Senhor, atende nossa prece. Nós também te suplicamos, haja justiça e paz em todo o mundo, e te pedimos pelo Brasil e aqueles que o governam. Senhor, atende nossa prece. Socorre, Senhor, os atribulados e doentes, especialmente as pessoas que sofrem com a pandemia, com Covid, as pessoas que estão no grupo de risco, os pobres e oprimidos. Senhor, atende nossa prece. Tua misericórdia, Deus de amor, confiamos todos os que partiram desta vida. Senhor, atende nossa prece. Recebe finalmente nossas ações de graças por todos os teus santos, comemorando nesta semana o dia de São Miguel. E te rogamos que, alegrando-nos em sua comunhão, seguindo seus bons exemplos e encorajados por suas orações, sejamos com eles participantes do teu reino. Senhor, atende nossa prece. Palavra de Deus, escrita na carta aos Filipenses. Irmãos, se há em Cristo alguma consolação, algum conforto na caridade, se existe alguma comunhão no Espírito, alguns sentimentos de ternura e misericórdia, então completai a minha alegria, tendo entre vós os mesmos sentimentos e a mesma caridade, numa só alma e num só coração. Não façais nada por rivalidade nem por vanglória, mas com humildade considerai os outros superiores a vós mesmos, sem olhar cada um os seus próprios interesses, mas os interesses dos outros. Tende vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ele, que era de condição divina, não se valeu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens, aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até a morte e morte de cruz.
Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todos se ajoelhem no céu, na terra e nos abismos, e toda língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Demos graças a Deus. Evangelho segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem que tinha 2 filhos foi ter com o primeiro e disse-lhe: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Mas ele respondeu: Não quero. Depois, porém, arrependeu-se e foi. O homem dirigiu-se ao segundo filho, falou-lhe do mesmo modo. Ele respondeu: Eu vou, Senhor. Mas de fato não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Eles responderam-lhe: O primeiro. Jesus disse-lhe: Em verdade vos digo, os publicanos e as mulheres de má vida irão diante de vós para o reino de Deus. João Batista veio até vós, ensinando-vos o caminho da justiça, e não acreditaste nele. Mas os publicanos e as mulheres de má vida acreditaram. E vós, que bem o vistes, não vos arrependestes acreditando nele. Palavra da salvação. Esse evangelho de hoje, a primeira coisa que devemos notar é que ele é dirigido aos fariseus e aos doutores da lei. Ele é dito aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo. Jesus fala isso dentro de como uma admoestação, como uma crítica àquelas pessoas que eram os principais da religião daquele tempo. E a crítica que ele faz tem muito a ver com aquilo que São Paulo fala aos filipenses. Porque São Paulo já diz aí, a igreja que se formava na cidade de Filipo, por isso o nome da Bíblia é Filipenses, né? Se formava na igreja de Filipo, ele diz: irmãos, completai a minha alegria, tendo entre vós os mesmos sentimentos e a mesma sinceridade. Não façais nada por rivalidade, nem por vanglória, mas com humildade considerai os outros superiores a vós mesmos, sem olhar os próprios interesses, mas os interesses dos outros. Tendes o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. A crítica de Jesus é feita nesse sentido. Ele critica aqueles religiosos daquela época, aquelas pessoas que seguiam tão formalmente aquela religião, de maneira tão dedicada, se achando os donos da verdade religiosa, se achando no direito de criticar os outros, se achando no direito de dizer aos outros como que tinham que proceder. Ele faz uma crítica a essas pessoas. Digo, vocês não se convertem. A conversão de vocês é só da boca para fora. E por isso, os pecadores, as pessoas que vocês acham que são os pecadores, vão entrar primeiro do que vocês no reino dos céus. De certa forma, é a mesma coisa que São Paulo fala para os filipenses. Quer dizer, vocês vão viver na igreja, viver a vida de cristão de uma forma
de uma forma de uma forma humilde, sem se considerar superiores a vós mesmos. E faz a referência a como Jesus era humilde, mesmo sendo Deus, ele não se valeu da sua igualdade com Deus e assumiu a sua condição humana. Então, essa é um grande chamado a todas as pessoas que estão caminhando, seguindo Jesus, é um grande alerta para que nós não caiamos nunca na tentação de ser um doutor da lei, ser um príncipe do sacerdote, para que a gente não caia na tentação de achar que nós somos perfeitos e que nós podemos considerar os outros como tendo que aprender aquilo que nós estamos da nossa perfeição. São Paulo, uma das cartas, São Paulo diz que ele mesmo, não considerando já ter ganho, por mais que ele fosse um apóstolo, um pregador, ele mesmo não considerando tendo ganho a vida eterna, ele seguia adiante, esquecendo todo o passado, todos os seus pecados, todas as suas glórias do passado, esquecendo de tudo isso e seguia adiante a partir daquele momento. Eu acho isso muito interessante, que a gente possa sempre basear no que está para vir pela frente, no amor ao próximo, na misericórdia, no perdão. Nós temos que olhar para frente, nós temos que não colocar, não ficar de salto alto achando que nós somos superiores aos outros. Vivemos, como eu sempre digo, momentos de muita transformação, de muita mudança, onde muitas vezes nós temos uma tentação muito grande de ser doutor da lei, de dizer para os outros como é que eles têm que se comportar, de querer ser a palmatória do mundo. É um momento muito difícil, de muita tentação nesse sentido. Nós temos que conseguir ir além, passar dessa tentação e viver o cristianismo, viver aquilo que Jesus pede de nós, na máxima humildade, na máxima concretitude das coisas, porque nós não somos perfeitos para ficar apontando o dedo para os outros e criticando os outros. Que a gente possa ser não o que critica, mas aquele que apoia. Nos próximos dias, nós vamos ter, Papa Francisco vai editar uma nova homilia, uma nova carta. É a segunda carta que ele mesmo vai escrever durante o tempo de pontificado dele. E ele vai fazer isso na cidade de São Francisco de Assis, na véspera do dia de São Francisco de Assis, que é dia 4 de outubro. E esse momento é um momento, o nome da carta vai ser Somos Todos Irmãos. Nós somos todos irmãos. E nós precisamos transformar esse mundo, para que esse mundo seja um mundo de irmão, um mundo onde a gente possa seguir se ajudando, seguir se apoiando e não seguir se criticando, seguir destruindo as pessoas. Dentro das nossas próprias casas, muitas vezes,
nós não somos luz, nós somos a escuridão que destrói. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos ilumine nessa semana que nós temos o dia do padroeiro da nossa capela, São Miguel, que nós possamos lutar com a ajuda de São Miguel contra essas tentações de sermos a palmatória do mundo, de querer tirar o cisco do olho do outro, não vendo a trave que tem no nosso. Que nós possamos ser realmente sal na terra e luz no mundo, pela nossa simplicidade, pela nossa humildade, pela nossa alegria, pela nossa constância. Amém. Creio em Deus Pai, creio em um só Deus, Pai onipotente, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis, e um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado de seu Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e encarnou por obra do Espírito Santo da Virgem Maria e foi feito homem, foi também crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras e subiu ao céu, está sentado à direita do Pai e virá outra vez com glória julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E creio no Espírito Santo, Senhor, doador da vida, procedente do Pai e do Filho, o qual com o Pai e o Filho juntamente adorado e glorificado, o qual falou pelos profetas, e creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, reconheço um só batismo para a remissão de pecados, espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo vindouro. Amém. Como nos ensinou o Cristo Salvador, agora nos animamos a dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos aos que nos têm ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Onipotente e eterno Deus, de todo o coração te damos graças, porque nesses santos mistérios te dignas nutrir-nos com o corpo e sangue de teu Filho Jesus Cristo e preservar-nos no seu corpo místico, que é a bendita comunidade de todos os fiéis, fazendo-nos participantes do teu eterno reino. Nós suplicamos, ó Pai, que pela tua graça possamos perseverar em tua igreja e fazer todas as boas obras que para nós preparaste, mediante o mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens, servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia.